Olá, pessoal! Bem-vindo ao primeiro episódio de 2024 do ArcTrends Podcast. Eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends, e hoje tenho a honra de receber no ArcTrends Podcast Eduardo Scos, gerente de design da Portobello, e a Yara Madeira, da equipe de produtos da Portobello. Bem-vindos! Obrigado, Sil. Oi, Yara. Obrigado aí pela recepção. Mais um ArcTrends Podcast. Primeiro da Yara, né, Yara? Hoje eu tô aqui como iniciante. Obrigada pelo convite. E vamos aí. E a Yara tá aqui pela primeira vez por um motivo muito especial, porque ela vai falar de um trabalho em que ela se envolveu muito em 2023 e que é muito relevante para 2024. E o Edu sempre tá aqui no ArcTrends Podcast, nos episódios em que a gente traz os nossos parceiros no design, os arquitetos. Então, bem-vindo mais uma vez, Edu. Obrigado, Sil, de novo. É sempre muito bom a gente contar um pouco do que a gente faz, assim, nos bastidores, dentro do nosso ciclo de inovação. A gente sempre diz na Portobello que a gente inova para se manter vivo, né? Não é que a gente inova por inovar. Vamos ser uma empresa inovadora. Até isso a gente conceitua, né? Eu acho que a gente se mantém vivo porque a gente inova, né? A gente se torna relevante inovando. A gente se gruda nos arquitetos, nos principais designers, nos principais artistas, pessoas, pensadores mesmo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para entender o que está acontecendo lá fora, né, por múltiplas lentes, e assim melhorar o que a gente faz. Esse é um pouco o resumo do nosso ciclo da inovação. E esse ano, como você falou, esse momento que a gente está vivendo agora nesse comecinho do ano, a gente vai mostrar o Trendbook, que é o resultado de todas as pesquisas, de todas as colaborações, das nossas próprias assinaturas de design, né? E ele representa ele é uma prévia da coleção, né? Ele vai ditar um pouco as regras da nossa coleção, porque ele traduz um pouco o comportamento, um pouco do que a arquitetura está vivendo, um pouco do que o design está vivendo, mas muito do comportamento mesmo, muito do que as pessoas estão vivendo nas suas casas, nos seus escritórios e tudo mais. Mas é por aí. Claro que o que a gente vai trazer aqui é a Portobello compartilhando seus bastidores com o público geral, né? Mas eu acho que são bastidores que realmente interessam muito a qualquer profissional de arquitetura ou de design, sem dúvida, especialmente no recorte Brasil, mas enfim, talvez até internacional, porque a gente vai compartilhar, no Trendbook a gente compartilha o que a gente pesquisou que vai ser tendência de comportamento, de arquitetura, de design, é o que vai moldar o nosso ano agora de 2024, mas acho que inclusive dá para a gente pensar mais a longo prazo. E cada vez mais a gente tem visto as empresas de design, e até empresas de outras áreas, lançando, né, compartilhando suas pesquisas de tendência. A Pantone é muito famosa por sempre lançar a cor do ano, né? Qual vai ser a cor tendência daquele ano. O Trendbook da Portobello, ele não vai muito por esse caminho de eleger uma cor, um material, uma única tendência. Ele é muito mais um relatório de comportamento, claro, com algumas aplicações. Como é essa metodologia? Como funciona o processo criativo da pesquisa para o Trendbook? A Yara esse ano também começou há um ano aí com a gente. Exato. Na Portobello, já veio para a Portobello com essa responsa, assim, com a principal tarefa dela, assim, né, de puxar realmente essa pesquisa, não só a pesquisa, porque a pesquisa tem uma parte até mais solta, mais glamurosa, mais fácil de fazer, que é viajar, que é conversar, que é observar, os né? dados disso, né? Como é que a gente compila os dados, como é que a gente analisa os dados, em que momento que a gente começa a botar tudo junto nas gavetinhas para dizer o que realmente funcionou, é a parte mais hard desse trabalho. E a Yara puxa um pouco essa tarefa junto com o nosso departamento de produto. Mas eu acho que é importante a gente falar desse ciclo da inovação como um todo, assim, de tudo que a gente faz, né? De todos as trocas que a gente faz, as pesquisas que a gente busca fazer, enfim. E essas pesquisas, elas são super relevantes, tão relevantes que a gente já faz isso internamente. Você está falando que agora as empresas divulgam, né? Eu acho que todas as empresas fazem, tá? Hoje de manhã a gente estava fazendo uma reunião, não necessariamente sobre design e arquitetura, mas falava sobre
como as antigas empresas, ou as mesmas empresas que existem hoje, em modelos antigos, como elas tinham os seus departamentos de futurologia. Você estava até comigo nessa reunião. E hoje não existe mais isso, né? Assim, eram grandes departamentos e tal, e hoje uma equipe multidisciplinar de diversos departamentos, essa que é a verdade, né, Yara? E é o nosso diferencial. Que é talvez a forma mais contemporânea de fazer, e é o jeito que a Porto Belo faz. Várias pessoas, do marketing, do comercial, de gente que está na ponta, do design, do branding, enfim, um squad realmente muito rica. E esse ano a gente consolidou essa metodologia de trazer realmente muita gente de diversas áreas para fazer um material que há muito tempo era interno nosso. Sempre foi o jeito que a gente criou o produto. Isso virava um pouco... O nosso trendbook gerava o nosso plano diretor, que também tinha uma visão fabril, obviamente, e isso depois virava os produtos, que era a fatia do trajeto, do percurso que os clientes e os arquitetos conheciam. Só que a gente resolveu mostrar mais, né? Inclusive os arquitetos, designers, até o consumidor final, participa do nosso trendbook. A gente faz, acho que se não me engano, foram 50 clínicas de produtos esse ano. Então, assim, eu estou me alongando, mas é um processo longo, que antes era interno, várias empresas faziam isso também internamente, mas a gente começou a perceber que isso vale a pena compartilhar também com um público que pode fazer disso substância para os seus trabalhos também, né? Matéria-prima para os seus trabalhos. São arquitetos, são designers, são pessoas de arte, de qualquer profissão que pode usar também a nossa pesquisa, um olhar, não é o olhar, mas é um olhar de uma empresa madura, tentando mostrar uns caminhos aí de comportamento, de tendências de viver, de morar, de usar o espaço, de usar os objetos. E como você bem falou, assim, a gente foge dessa superficialidade da cor, do material, do ano. A gente sabe que essas empresas, todas elas, a gente está super alinhado, elas têm super autoridade para falar sobre isso. A gente entende que a gente tem mais autoridade para falar do que é a nossa praia, que é design, que é e ter o ser humano no centro, né? Eu acho que isso é o grande diferencial, né? Eu falo bastante, né? Eu queria que a Yara contasse um pouquinho mais do processo de transformar todas essas informações nesse Trendbook 2024, mas eu só vou pedir para a gente colocar na tela, então, a capa do Trendbook 2024, e vou avisar também que nós vamos deixar, durante vários momentos do podcast, nós vamos colocar na tela o QR Code, porque esse é um material que qualquer pessoa pode fazer o download, pode baixar. Sugiro muito a leitura e também guardar para consultar ao longo do ano. Acho que super vale. É um material bem visual, né? Então, assim, quem está hoje no Spotify vai perder um pouco, mas vai estar ali aberto para todo mundo sempre. E na descrição do episódio também tem um link direto. Legal. Vai lá, Yara. Bom, então, falando aqui do Trendbook, né? Primeiramente, realmente foi uma honra entrar na empresa e já encabeçar esse projeto, que, na verdade, eu estou aqui como representante de toda uma equipe, que, como o Edu falou, é uma equipe realmente multidisciplinar, que teve várias áreas envolvidas. E, realmente, o desafio é você compilar materiais que geralmente são qualitativos em um resultado quantitativo. Como que você vai dizer, por exemplo, não que seja o nosso caso, mas essas empresas, como se diz que o vermelho é a tendência ou que o material X seja? Ou mesmo esse laranja, por exemplo, que a gente elegeu, porque ele é a capa, Exatamente. Né? E o nosso intuito, realmente, é esse comportamento social, né? É você entender como a sociedade está se movimentando, para aí sim, cada arquiteto, cada designer, a cada marca, realmente, interprete isso para a sua realidade. Porque, afinal, a gente vive em sociedade, seres humanos são diferentes, e essa interpretação, ela se move conforme cada realidade. Então, nesse ano, o que a gente trouxe como um diferencial? A gente realmente teve uma equipe grande, que cada um foi incumbido de pesquisar vários assuntos que estavam em alta durante esse ano e começar a interpretar aquilo de como que elas se conectavam, porque foi acabando formando funis de
durante as camadas, né, durante as etapas. A gente entende que no primeiro momento, de fato, a gente tem esse leque de pesquisas. É muito aberto no começo. É bem aberto. Né? Um oceano azul, assim, né? Exato. Então pode ir para qualquer lado, digamos. É o mundo, né? É o mundo. É simples, vamos recortar aqui, é o mundo para a gente ver aqui. E assim, não é porque a gente está no setor de design, de criação, que a gente não vai atrás, tipo, de acontecimentos principalmente políticos, econômicos, porque isso rege ali a base dos movimentos sociais. Então, assim, história, geografia, a gente volta e realmente começa a entender o que isso vai dizer lá na frente, né? Então, nesse primeiro momento, realmente foi esse leque, esse mar de informações que a gente foi dividindo, entendendo quais eram os comportamentos que estavam acontecendo, depois os movimentos que isso são gerados, para aí sim a gente chegar no trendbook com 3 macro tendências que a gente vai entendendo e direcionando a sociedade durante esse ano. Aí. Essa palavra é meio gasta, né? Assim, a gente fala muito de tendência e a tendência, né? Parece uma coisa, qual é a tendência do ano? Então eu estou fora da tendência, agora isso é tendência. Eu acho que é uma palavra super poderosa, que eu acho que a gente mal usou nos últimos anos, né? Então, qual é a tendência que a Casa Cor está trazendo? Qual é a tendência que tecido bouclé. Exato. Então, não é isso que a gente está se oferecendo agora para gerar a discussão a partir de agora com os nossos produtos, com os serviços que vão ser oferecidos por outros profissionais e tudo mais. Mas isso aqui vai mostrando, como a Yara bem coloca, a gente cria primeiro uma equipe multidisciplinar que a gente entende que representa a Porto Belo. Então, ali tem gente de CX, que é Customer Experience, marketing, branding, design, comercial, gente de loja que está com o cliente na ponta do WhatsApp, do outro lado do WhatsApp, o próprio cliente, o arquiteto. Então, uma equipe assim realmente muito grande. Depois a Yara vai falar até de uma entidade nova que a gente colocou esse ano. Depois eu vou deixar ela falar sobre isso. Mas depois que você abre o leque para onde a gente vai olhar, vamos olhar para o planeta Terra, com esses filtros, e a gente vai fazendo reuniões e pesquisas isoladas, que depois vão gerando nuvens de palavras, que vão gerando um afunilamento, como ela bem colocou, a gente vai começando a ver que, seja no digital, seja no Customer Experience, seja na arquitetura mesmo, no design, no cliente, a gente vai vendo que tem algumas tendências que vão se encontrando, que online reais, às vezes no mundo da arquitetura e no mundo do comércio, em várias frentes de trabalho que dizem respeito a Porto Belo, que a Porto Belo trabalha. A gente não pesquisa o mundo pet, a gente pesquisa o mundo da arquitetura e do design. Talvez as casas dos pets também nos interessem daqui a pouco, mas então esse universo que tem o nosso filtro, que tem o nosso olhar, vão naturalmente sedimentando durante essas reuniões, que a gente já está fazendo fizemos há pelo menos 4 meses, essas tendências vão aparecendo, essas tendências de comportamento, tendências, movimentos, padrões que a gente vai identificando, e isso, inevitavelmente, mostra algo que está se consolidando para o futuro. Aí a Yara também vai falar sobre os graus das potências, dos vigores dessas tendências. Horas mais duvidosas, horas mais confirmadas, mas eu acho que essa palavra a gente tem que usar com a devida importância que ela tem, porque dá um trabalho a gente chegar lá, e não é alguma coisa que a gente está dizendo como uma aposta. Não é bem isso. É realmente movimentos que nos levam a crer sobre tal argumento, que aquilo pode ser algo novo, seja no relacionamento, seja na casa, seja no trabalho, enfim. Exato, e na questão de tendências, né, a gente trabalha com as macros, que quando a gente começa a falar sobre uma tendência de comportamento, a gente sabe que não são alterações radicais de um ano para outro. Às vezes elas acontecem em maior ou menor intensidade, porque movimentos sociais, né? Tipo, quando tem uma pandemia, por exemplo. Ninguém espera. Quando tem uma guerra, ninguém espera que certas situações apareçam do nada. Mas o que a gente consegue visualizar é que, assim, quando a gente fala de pesquisa de tendência, interpretação de comportamento, é uma coisa contínua. Então, assim, a gente finalizou aqui, mas a gente já está estudando, já está revisitando o que aconteceu e estudando como é que vai ser daqui para frente. Então, assim, a gente consegue, nesse momento, ver o que a gente chama das ondas, né? As ondas de tendências.